Olá pessoal, agora a gente vai ver sobre o hash encadeado ou separate chain aqui. No hash encadeado, quando a gente aplica uma chave dentro da função hash e ela mapeia para a mesma posição, ao invés da gente ter o deslocamento, todos os dados eles são armazenados dentro de uma lista encadeada aqui, dentro de um linked list. Então, ao invés dos dados serem armazenados diretamente dentro do vetor, ou seja, em cada posição aqui do nosso bucket aqui, cada posição, quando a gente inicializa aqui, a gente tem uma lista encadeada onde os dados vão ser inseridos dentro dessa lista. Então, a gente tem esse conceito aqui, onde a gente tem o nosso universo de chaves. A nossa chave a gente vai aplicar dentro da função. E se eu tiver duas chaves, por exemplo, a K1 e a K4, aqui, que elas mapearem para a mesma posição da nossa tabela hash, ela vai ser encadeada aqui. Então, a gente vai ter esses elementos que eles vão ficando encadeados, simplificando assim o processo. Qual que é o problema que a gente pode ter aí? Se eu tiver vários mapeamentos que eles começarem a cair para a mesma posição, eu vou criar uma lista ali que ela pode ficar grande e aí eu vou degenerar aí o que a gente espera de uma função hash, de uma tabela hash, que é a complexidade O de 1. Por isso é importante aqui uma função de mapeamento que ela espalhe bem as chaves e também conforme a ocupação aqui da nossa tabela ela começar a aumentar em relação à quantidade de elementos que eu tenho inserido aqui, a gente vai duplicar o tamanho da tabela hash. Por exemplo aqui, se a gente definir aí um load factor, que é um fator de carga de 75%, e eu começo a minha tabela hash ali com 16 elementos. Então, quando ela ultrapassar 75% da quantidade de elementos do tamanho da tabela, que por exemplo é 16, então, por exemplo, ali, se ele está ali ele bateu 13, 14 elementos, o tamanho da minha tabela ela vai dobrar. Ela tinha 16 elementos, ela vai passar ali para 32 elementos. Essa estrutura de hash encadeada é a forma que está implementada em Java. Então, por exemplo, lá dentro do HashMap, ele realiza a implementação baseada aí nessa estrutura aqui de hash encadeado ou separate chain para poder lidar com colisões. Então, cada posição aqui do nosso vetor, a gente tem um linked list associado. No HashMap, ele utiliza ali esse array aí que a gente chama de buckets em cada posição. E cada posição ali, a gente tem ali uma lista encadeada onde a gente pode atribuir um conjunto de chave e valor. A capacidade inicial ali que a gente tem dentro do HashMap, ele é de 16 posições. Internamente aí, o HashMap em Java, ele é um pouco melhor ainda do que essa implementação base que a gente está falando aqui. Então, quando eu tenho duas chaves que elas mapeiam para a mesma posição, ele vai criando aqui um linked list. Porém, como foi dito, se esse linked list ele começa a crescer muito ali, mesmo que eu não tenha muitos elementos, então vamos pensar que eu tenho uma tabela ali com 1000 posições. Mas se eu tiver muitos elementos que estão mapeando para a mesma posição e o tamanho dessa lista aqui passar de 8, o que ele vai fazer aqui? Ele vai gerar uma árvore. Então, ao invés de ter uma lista encadeada, ele gera uma árvore. O que isso quer dizer? Se por acaso eu tiver aqui 1000 elementos mapeados para a mesma posição, então vamos pensar que aqui nessa posição tem 1000 elementos. Se isso aqui é uma árvore, eu consigo buscar em complexidade logarítmica. Então, para 1000 elementos, vou fazer no máximo 10 comparações para saber se dentro desses 1000 elementos, se existe ou não aquele elemento que eu preciso. Então, aqui em Java, lá no HashMap, se ele passar de 8 elementos aqui, ele converte isso para uma árvore, para que ele continue tendo aí uma complexidade aí O de 1, ou seja, não quer que é exato que sempre vai ser uma comparação, mas de maneira geral o esforço dele é proporcional a 1 e não proporcional ao N, por exemplo, que é a quantidade total de elementos que a gente tem dentro do nosso arranjo, dentro da nossa tabela hash. Como foi dito anteriormente, um processo que ocorre sempre quando a gente está trabalhando aí com a tabela hash é o resize. Então o resize é dobrar o tamanho da nossa tabela hash em relação à quantidade de elementos. Então em Java, por exemplo, como foi dito, ele começa com 16 elementos e se por acaso ultrapassar o fator de carga, que por padrão é 75%, ele dobra. Então ele começa com 16, vai 32, 64 e assim por diante. Por que é importante a gente pensar numa estrutura aí que ela dá uma complexidade O de 1 para a gente que a gente possa buscar um elemento, armazenar um elemento, saber se ele existe ou não? Porque dependendo da aplicação que a gente vai fazer, por exemplo, se eu estou processando vários dados e em memória eu preciso saber se esse dado já foi processado ou não para poder executar uma ação, quando eu tenho um N pequeno, isso não muda muito. Mas quando esse N meu cresce, por exemplo, ele vai para 100 mil elementos, 200 mil elementos, 1 milhão de elementos, isso faz muita diferença a gente ter uma estrutura, como a gente vai ver agora num exemplo de código.
Então, um exemplo de código aqui, onde a gente está instanciando aqui 3 objetos, um baseado num hash map, que eu estou chamando de pessoa hash, que é onde a gente poderia deixar valor de pessoa e o nome da pessoa, objeto, tanto faz. Um array list, ou seja, uma estrutura baseada em um array, e um linked list aqui, que é baseado numa lista encadeada. Então, a gente tem 3 estruturas e o objetivo é o quê? A gente armazenar dados. Então, por exemplo, aqui, colocar 100 mil elementos. Então, eu vou gerar dados ali, de 1 até 100 mil ali, vou usar o próprio i ali para poder ser a minha entrada de dados, para ele ser a minha chave. E esses dados aqui a gente vai armazenar, tanto num hash map, que é baseado em hash, quanto num array list, que é baseado em vetor, quanto num linked list. E medir o tempo disso aqui. Então, se eu estou armazenando dados, então a gente está pegando aqui, percorrendo e armazenando, o put aqui com o hash map, ou o add aqui com o linked list, ou o array list. E depois, para cá, depois que eu armazenei, eu estou verificando se cada um desses elementos existe ou não. Então, estou pegando o próprio i e falo, existe ou não existe, posição por posição. Então, no caso do hash map, ele vai pegar esse i, vai passar na função hash e vai verificar direto naquela posição se existe ou não. No caso do linked list aqui, ele tem que percorrer complexidade O de n. E no caso do array também ele tem que percorrer complexidade O de n. O que a gente vai ter aqui de muito diferente aqui? A forma que o hash faz esse processo, então ele gastou aqui 0,1 segundo, então 0,109 ali milissegundos. E aqui o linked list está rodando ainda, ele vai gastar um tempo considerável, então ele gastou aqui 12 segundos para fazer a mesma coisa, e o array list aqui ele gastou 3,84 segundos. Lógico, isso vai depender de máquina para máquina, mas fica claro que se eu tenho uma estrutura, ela é baseada em um vetor aqui, que é a nossa tabela hash, depois se mapear para a mesma posição, a gente viu aí que ele faz esse deslocamento, ou dependendo da forma de armazenar. No caso do hash map aqui, se mapear para a mesma posição, ele está jogando dentro de uma lista encadeada. Só que, por que o linked list e o array list, por mais que os dois tenham a mesma complexidade, deu tanta diferença? A forma que os dois estão armazenados em memória. Então, no linked list, os dados estão dispersos na memória, no array list, os dados eles estão sequenciais na memória. E o hash map aqui, ele é baseado num vetor, então a gente mapeia e já acessa direto, então tem essa complexidade O de 1. Por isso que a gente teve toda essa diferença aqui. Passando agora aqui para um código completo aqui de um hash map. Então, a implementação, a ideia aqui é a gente fazer a implementação parecida ali com a implementação do Java. Aqui está uma classe pronta aqui, aonde a gente vai ter aqui um vetor. Esse vetor, em cada posição desse vetor, a gente vai ter um linked list. E dentro desse linked list ali, cada objeto que eu tenho ali vai ser um determinado dado. Então, a nossa tabela hash aqui, que é onde a gente vai guardar os dados aqui, ele está sendo implementado aqui. Ele é um vetor onde cada posição a gente tem um linked list. Também aqui a gente tem aqui a nossa variável tamanho aqui, a quantidade de elementos, o tamanho que é o tamanho inicial, né? Então, se a gente não falar nada aqui, a gente pode colocar um tamanho padrão aqui, por exemplo, aqui 16, que é o tamanho inicial da nossa tabela aqui. A quantidade de elementos é só para a gente poder marcar aqui, saber quantos elementos que a gente já tem armazenado. A quantidade de comparações, isso aqui é para fins didáticos, para ser colocado em atividade, para poder verificar quantas comparações foram necessárias para poder inserir um elemento. Como assim? Eu mapeei e aí ele já jogou diretamente. Então eu só mapeei e eu tive que fazer uma comparação só. Agora, no caso aí, para poder saber se existe ou não, que é essa comparação realmente que ele vai se aplicar ali, né? Então, se eu mapeei para uma posição e se ele está na primeira posição da lista ali, eu já encontrei. Caso contrário, eu vou ter que ir percorrendo a lista. Então, quantas comparações foram necessárias para poder encontrar ou não o elemento? E o load factor aqui, que é aquele padrão que a gente define ali, qual que é o tamanho que eu vou ter ali da minha tabela em relação à quantidade de elementos. Então, se por acaso aí eu passar de 75% de elementos armazenados em relação ao tamanho da tabela, eu dobro o tamanho da tabela. Então, ela começa com 16, na hora que eu tiver mais 75% de elementos em relação aqui a esse tamanho, ele vai dobrar. A nossa classe dado aqui, que é onde a gente vai guardar os dados, então em cada posição do linked list eu tenho dado, então cada nó ali do linked list
eu vou ter esse dado armazenado, eu vou ter um conjunto de chave valor, o valor aqui pode ser qualquer objeto, só a chave que a gente está definindo aqui como um valor inteiro, um long. Lá no HashMap em Java mesmo, isso aqui eu posso ter objetos, só para fins didáticos aqui, ao invés de ser 2 objetos, eu tenho a chave aqui que é o nosso inteiro. No nosso construtor, o que a gente está fazendo? Para cada posição aqui, então eu estou instanciando o meu vetor de linked list para aquele tamanho que eu passei lá. Então, a gente vai receber aqui um tamanho com parâmetro e a gente vai setar aqui esse parâmetro que a gente recebeu ali. E vou percorrer a minha tabela aqui para cada posição desse meu vetor, vou realizar a instância do linked list, porque eu só tinha declarado, não tinha criado a instância. Então, no construtor que realmente eu estou criando a instância do vetor e depois cada posição do vetor eu estou criando a instância do linked list, para que ele realmente exista. A função hash continua aquela padrão, bem simples, né? O resto da divisão não tem aqui aquele conceito de deslocamento, porque eu vou mapear para aquela posição e vou dar um add direto naquela posição. Quando eu mandar adicionar naquela posição, eu estou adicionando na lista encadeada que está relacionada àquela posição. Então, na nossa função put, que é a função para poder inserir, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Verificar a relação da quantidade de elementos com o tamanho. Então, se por acaso essa relação ela passar aqui o meu load factor, que é de 75%, a gente chama a nossa função resize. O que a função resize aqui vai fazer? Ó? A função resize ela vai pegar o novo tamanho, vai ser o tamanho vezes 2 aqui. Então, a gente vai atribuir aqui no nosso atributo classe, que é o tamanho aqui, esse novo tamanho aqui, vai criar um novo aqui, um novo vetor aqui, desse novo tamanho. Então, essa nova tabela nossa aqui, ó, ela vai ser instanciada com esse novo tamanho. Para essa nova tabela aqui, a gente percorre ela, instancia o linked list para cada uma das posições. E depois aqui a gente percorre fazendo o quê? Para cada posição que eu tenho da tabela antiga, ou seja, para cada valor que eu tenho armazenado, vou pegar esse valor que eu tenho dentro dele ali, aplicar dentro da função e vou pegar o dado e jogar para a nova tabela. Então, basicamente, eu estou fazendo aqui o que a gente chama de rehashing. Esse rehashing é o que? Durante o processo de resize, eu percorro a tabela antiga, pego cada valor dele, aplico na tabela hash e jogo para a nossa tabela nova. E depois eu falo que a nova tabela aqui vai ser atribuído na minha tabela, que é o meu atributo de classe aqui, e ele foi redimensionado. Então, a gente já tem aqui essa lógica do resize, e ela sempre vai ser executada aqui no começo, quando a gente for fazer um put aqui. Então, antes de inserir qualquer elemento, a gente vê se essa relação já não foi ferida, ou seja, eu não preciso fazer um resize. Depois aqui, a gente está instanciando aqui o nosso dado com a nossa chave valor, né, que é o elemento que a gente vai inserir lá dentro do nosso linked list. Usa a função hash para poder mapear para a posição que eu preciso, né? Então, a gente vai pegar a nossa chave, por exemplo, assim como a gente viu no exemplo. Se eu jogar a chave 0,55, vou aplicar na função hash, ele vai devolver a posição, que é esse índice. Esse índice aqui, ó, eu vou usar. Então, vou lá dentro da minha tabela hash, dentro daquele índice vou dar um add. Ó. Esse ponto add, ele já está sendo executado sobre o linked list que está naquela posição. Então, ele vai ser inserido esse dado na posição, número de elementos mais. Então, muito simples aqui, ó. Nossa função put aqui, ó, tirando a parte do resize aqui, ó, o que é de funcionalidade mesmo, ela tem aqui 2 posições, né? A quantidade de elementos aqui, a gente, se quisesse, não precisaria, mas inserir na tabela hash, a gente tem aqui 2 posições. Contains key para poder verificar se essa chave existe ou não. Então, uma vez que eu já armazenei, o que eu vou fazer? A mesma coisa, né? Então, eu vou pegar essa chave, aplicar dentro da função hash, e aí eu vou percorrer ali, como a gente tem ali, a gente está fazendo aqui no modelo de for each, né? Então, para cada item de dado que eu tenho dentro da minha tabela naquele determinado índice. O que isso quer dizer? Eu tenho um vetor, então eu já sei a posição. Então, por exemplo, aqui ele está na posição 3. E aí eu vou falar o quê? Para cada item, que é um dado, né? Que é o linked list, então aqui eu estou percorrendo o meu linked list. Então, para cada item que eu tenho, eu vou percorrer posição por posição. Então, vou verificar aqui, ó, se o item que eu estou percorrendo, que é o meu item do linked list, é igual a essa chave que eu estou aqui, que eu recebi comparando. Se for igual, retorna verdadeiro. Se não, retorna falso. Então, essa função aqui, vocês vão usar de base também para poder fazer outras atividades. Por exemplo, eu tenho um contains key, mas se passando uma chave eu quiser saber qual valor que está armazenado e me retornar esse valor, é só alterar aqui, né? O remove ali, a gente vai remover um item do linked list, né? Então, eu tenho que mapear na posição. Uma vez que eu mapeei na posição, a gente vai fazer o mesmo processo, ó.
mapeei para aquela determinada posição. Então, por exemplo, passei o 055, ele mapeou para a posição 5. Vou percorrer na posição 5 procurando esse elemento. Ou seja, na posição 5, eu vou procurar a chave 055. Achei a chave 055, que é isso aqui que a gente está fazendo. Uma vez que a gente achou, vou lá na minha tabela, vou dar um remove aqui desse determinado item. Porque para remover eu tenho que passar esse meu item aqui que eu vou remover. Então, que é lá o meu dado, né? Aqui, ó. Remove esse item e aí a gente dá um return true. O get aqui, que é o que eu citei aqui, que vocês vão ter que fazer, que é muito parecido com o content key, né? Então, vai retornar o valor para qual uma chave ela está especificada. O replace aqui é para poder substituir. Então, vou passar uma chave e vou passar um valor. Se essa chave existir, eu vou substituir, vou atribuir aqui esse valor. O resize, que a gente já citou anteriormente aqui. E aqui a gente só tem o toString. Lá dentro do main aqui a gente só tem as funções de chamada, então vamos ver aqui a estrutura de funcionamento aqui, como que funciona aqui a nossa aplicação. Então, inicialmente aqui, ó, a gente coloca o tamanho da tabela, então vou começar aqui com um tamanho de 10 aqui, que fica mais fácil para fins didáticos, então todas as posições aqui, que são as posições do nosso vetor, elas começam vazias aqui. Vou inserir um valor, por exemplo, a chave 055, e lá vou colocar um objeto ali, por exemplo, uma string. Então, se eu coloquei 055, o resto da divisão aqui é 5, ele mapeou para a posição 5. Se eu inserir outro aqui, que o resto ali, ó, 165, também o resto da divisão ali, ele vai dar 5 ali, ó, ele mapeia para a mesma posição, ele vai criando o quê? Um linked list ali, ó. Então, cada posição aqui, a gente vai ter aí um elemento. Então, se a gente inserir um outro valor aqui, 123 aqui, e a chave, desculpe aqui, eu só coloquei o valor errado aqui na hora de rodar aqui a opção. Deixa eu rodar novamente aqui. Deixa eu colocar o tamanho da tabela. Vamos inserir um outro valor. Então, se eu colocar outra chave aqui, como por exemplo 123 e o objeto Carlos aqui, ele mapeou para a posição 3 aqui. Se a gente for buscar aqui um elemento, por exemplo, opção 3, colocar 123, ele vai falar aqui que a chave ela foi encontrada. Se eu buscar aqui, se eu colocar a nossa opção de buscar e colocar aqui 456 aqui, ele vai mapear essa chave aqui, 456, essa chave ela não foi encontrada, porque 456 ele mapeou para essa posição e dentro aqui a gente não tem nenhum elemento. E se tivesse também, mesmo que a gente colocar outro que mapeia para a posição 3, então, por exemplo, se eu colocar buscar opção 3. Se a gente colocar o 223, ele mapeia para a posição 3 aqui, só que ele não está dentro desse linked list. Então, a gente tem a implementação aqui de um hash map, que a gente chamou de custom hash map, que é o nosso hash map personalizado, aonde que o objetivo aqui é fazer ele funcionar e criar funções auxiliares. Dentro desse processo de busca aqui, ó, se a gente inserir mais um elemento aqui, ó, 223, Ana. Todos os dois aqui estão na mesma posição. E agora também, um dos pontos que é importante é o quê? Se eu buscar aqui, por exemplo, a chave 223, ele tem que falar que foi necessário duas comparações, que é a outra parte aqui da atividade para poder ser desenvolvida. Qualquer tipo de dúvida é só chamar dentro do nosso ambiente.